Saudações marujos, aqui fala o comandante Manger of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como funciona o status de herói dentro do lobby do jogo, porque tem muita gente me perguntando quais os itens são liberados, quanto é que eles custam, então eu resolvi fazer esse vídeo para poder mostrar isso tudo para vocês e aproveitar para responder essas perguntas. Certo? Primeiramente, o que precisa para ter o status de herói? Você tem que ganhar um dos dois torneios semanais, ou o torneio de danos ou o torneio de kills. Se você terminar a semana em primeiro lugar em qualquer um desses dois torneios, você se torna um herói e vai fazer parte dessa lista aqui. Então esses jogadores que estão nessa lista aqui têm o status de herói e têm acesso a esses itens. O outro status que a gente pode conseguir é o jogador legendário. Para ser legendário você tem que vencer o torneio de heróis. Então quem venceu o maior número de torneios semanais dentro do mesmo mês se torna um jogador legendário. E aí esse tem acesso a todos os itens do jogo. Tá, ok? Quais são os itens legendários? Para eu saber quais são os itens legendários, eles são marcados por uma etiqueta cor-de-rosa. Então sempre que eu chegar na etiqueta cor-de-rosa, nos equipamentos, aqui passando nos mísseis, aqui tem as etiquetas cor-de-rosas, esses itens aqui são legendários e eu preciso ter um status ou de herói ou legendário para poder comprar. Os armamentos, todos eles podem ser comprados com status de herói. Então se você clica aqui, ele vai dizer para você que você precisa ser herói para poder comprar esse item aqui. Tem dois itens que eu não consigo comprar mesmo sendo herói, porque eles só são liberados para os jogadores legendários. Quais são eles? São dois navios. Um deles é o submarino porta-aviões 941 bis da classe 2 e o outro é o porta-aviões Nemesis. Então todos esses dois itens aqui só podem ser comprados se for um jogador legendário. Tá? E tem dois itens do jogo que podem, mesmo sendo legendários, podem ser comprados por qualquer jogador. Um deles é o Yamato. Então, se eu ver aqui, eu pagando 14 mil ouro, eu consigo comprar um Yamato. E o outro é a bandeira pirata. Então, a bandeira pirata é um item legendário. Eu não vou ter acesso porque eu não tenho esse navio. Aqui, vou chegar, vou pegar aqui a bandeira pirata. Então, tá aqui, ó, ela é um item legendário. Mas com 1000 ouro eu consigo comprar ela mesmo eu não sendo um jogador legendário. Certo? Então, esses dois itens, um navio Yamato e a bandeira pirata, podem ser comprados mesmo sendo itens legendários por qualquer jogador. Tá? Agora eu vou acessar aqui a minha conta, onde eu tenho status de herói, para vocês verem quais são esses outros itens que a gente pode comprar e quanto eles vão custar. Okay? Pronto, agora eu estou na minha conta. Certo? Vou mostrar para vocês o que muda. Logo de cara no lobby aqui, o que muda é que você fica com a etiquetazinha Hero ali em cima do nome do seu nick, vai aparecer aquela etiquetazinha Hero. Então você já sabe que você tem o status de herói. E se eu clicar aqui na parte das estatísticas, né, em cima do meu nome, que também vai aparecer a etiquetazinha de Hero, né, eu vou ter dizendo aqui que vou ter vendo quantos torneios eu já venci, no caso aqui são 2. Okay? E eu vou aparecer lá naquela lista. Bom, então estou na lista de herói aqui, então eu vou conseguir ter acesso a esses outros itens. Tá? Vocês podem ver aqui, eu vou mostrar para vocês que eu não tenho acesso ainda ao Nemesis. Ó. Vou chegar no Nemesis, preciso de status legendário. Se eu tentar comprar também não tenho acesso a esse jogador, esse navio. O Yamato continua normal, posso comprar se eu tiver os 14 mil ouro. E o 941 bis eu também não consigo comprar, porque ele é legendário. Então só esses dois navios eu não consigo comprar. Todo o restante eu posso. Tá? Então vou mostrar para vocês aqui quais são os itens e quanto custa. Vamos entrar aqui no Velaguf mesmo para mostrar para vocês as camuflagens. Então vamos começar pela camuflagem. Tá? Eu já comprei essa da lava aqui para o Velaguf. Mas quanto custa uma camuflagem normal? Né? As outras aqui, a mais barata, ela custa 100 ouros. Depois a gente tem as verdes que vão custar 200, as azuis 300, as laranjas 400 e aí as rosas, que são as legendárias, 500 de ouro. Nem é tão mais caro assim, eu pensava que fosse no mínimo uns 1000 de ouro
que era como, por exemplo, o preço da bandeira pirata, mas não é. É bem mais barato. 500 de ouro você compra. Vale a pena o preço. São, na minha opinião, são algumas das mais bacanas mesmo que tem. E não é tão caro assim. Os armamentos. Quanto custam os armamentos? Aí eu vindo aqui na parte dos mísseis. Tá? Esses dois primeiros mísseis aqui, eu já fiz um vídeo sobre eles mostrando como é o funcionamento deles. Então vou deixar o card aqui em cima, se vocês quiserem dar uma olhada. E no final do vídeo eu vou deixar também o link com o vídeo mostrando esse filme que eu fiz para vocês sobre essas armas nucleares aqui, que são bem legais. Tá? Então a gente tem aqui um Tomahawk e um Onyx. Quanto custa o normal? Se eu chegar no Tomahawk normal aqui, ó, custa 80 mil doletas. O Tomahawk nuclear, ele custa 200. Também não é um preço absurdo, né? O P800 normal, ele custa 70 mil. E o nuclear, 200 mil também. Não é muito caro. E na classe 3 eu tenho o de Zircon aqui, ó. Eu tinha na classe 3 o mais caro aqui, ó, é o Swarmer. O Swarmer custava 350 mil. E olha quanto custa o Zircon. 600. Não é uma coisa muito mais cara, certo? Então quais os outros itens que eu tenho? Então aqui entrando nos canhões, eu tenho o canhão eletromagnético. Esse canhão aqui, ó, ele é comparável ao Railgun. O Railgun custa 800 mil e o eletromagnético a mesma coisa, também 800 mil. E na prática eles são muito parecidos. Eu praticamente não consegui ver muita diferença no uso de nenhum dos dois. Já? Canhão automático não tem. Antiaérea, aqui a gente tem uma antiaérea laser, que é essa Ansec. Essa antiaérea custa 250 mil, também não é caro em relação às outras, né? Então eu teria outras aqui em valor de 200 mil e eu tenho ela por 250. Tá? Também usando na prática, eu não achei ela muito superior às outras. Ela é legal porque realmente aparece um raio vermelho. Eu vou fazer um filme depois sobre ela, mostrando para vocês. Então ela é bem legal, só que ela é silenciosa, ela não faz barulho nenhum e tem um raio vermelho que aparece. Mas ela não é nenhum absurdo de se imaginar que ela vai derrubar o avião em um segundo. Ela não faz isso. RBU não tem, torpedo não tem. E o helicóptero a gente tem aqui na classe 2, ele libera o Raider. Aqui no Raider ele custa 350 mil. Para ter ideia, o preço dele é bem em conta. Um Osprey custa 340, ele custa 350, então a diferença é muito pequena. É um helicóptero bom, rápido e que também consegue combater submarinos, então ele tem essa vantagem aí em cima, mas ele não é muito superior aos outros também não, tá? Então é mais a questão de você ter um item a mais no arsenal, mas não é um item mais forte. Então todos os itens que são liberados, né, eles não têm um preço muito absurdo, não é nada muito caro, mas eles também não fazem muita diferença. Isso é bom, porque se eles fizessem tanta diferença assim, seria muito desonesto com quem não conseguiu ter o status de herói. Você teria um super navio com super armas. São armas mais legais, certo? Mas elas não te dão tanta vantagem técnica em batalha. Os mísseis, por exemplo, eles são realmente bem mais fortes, mas eles demoram muito mais tempo para carregar. Então a vantagem ela se perde no tempo de carregamento, né? Eles têm um efeito mais legal, acabam se tornando legais por causa disso. Mas na prática eles não te dão muita vantagem em relação aos outros itens, ok? Então a princípio é isso, não tem mais nenhuma diferença grande, né? Não que eu tenha notado até agora. Então eu tenho acesso aos equipamentos, mostrei o quanto eles custam para vocês, viram que não é um preço absurdo, é uma coisa bem em conta até. Realmente o mais difícil é você chegar lá. Se chegasse lá e ainda custasse os olhos da cara, aí que seria ruim mesmo, tá? E também não são itens que vão te dar muita vantagem em batalha não. Então isso vai continuar mantendo o jogo um pouco mais justo. Isso eu achei legal, tá? Então agora é tentar conseguir um status legendário
para ter informações sobre o Nemesis e o 941, para saber quanto eles vão custar, quais os itens que tem neles, para entender como é que usa a platina, né, que até agora não tive acesso, que a platina vai servir para comprar itens desses navios legendários, né, que hoje eu ainda não tenho acesso. Então, se a informação foi útil, se você gostou, aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, que assim você ajuda a gente a continuar trazendo mais informação interessante.